contemplados tudo aquilo que é necessário para que uma banca que seja considerado realmente um trabalho científico, que é esse o nosso objetivo aqui, né? E faz parte da banca o nosso professor Bruno e a professora Robervana. Prazer estar com vocês aqui novamente, né? E que nós possamos realmente fazer um bom trabalho nessa tarde, ok? Então, eu passo a palavra agora aos alunos que irão apresentar, que será a primeira apresentação desse dia. Bem, boa tarde. Gostaria de agradecer a participação de todos aqui que estão presentes, em especial a banca examinadora, a professora Robervânia Lima de Sá, ao professor Bruno Gomes, que veio de bastante longe, né, professor? A professora Deise, que é a nossa orientadora, e a todos vocês que aceitaram esse convite, como eu já falei. O nosso trabalho está no formato de artigo e tem por seguinte tema: discurso silencioso, o poder da persuasão por trás de algumas propagandas. Este trabalho está composto por Wallace Madeira, quem vos fala, e Marlene da Cunha Silva. E temos por objetivo demonstrar nesse trabalho o poder da propaganda em persuadir alguém. Analisar também dentro do discurso o que há explícito e o que há implícito nele. Bom, primeiramente iremos conceituar o que seria o termo propaganda. Segundo escreveu Martins, a propaganda é um gênero textual que se faz presente em inúmeros lugares e das mais variadas maneiras. O gênero textual, então, pode ser classificado como propagandas ideológicas, políticas, sociais, de produtos, de promoções e muitas outras. Elas podem ser em forma de cartazes, banners, mídia televisiva, áudio, panfletos, etiquetas, etc. Comumente, a propaganda mais conhecida é aquele tipo de propaganda onde se expõe um determinado produto, a fim de convencer quem ouve, a fim de convencer esse leitor para que possa adquirir aquele produto. Na propaganda política, o político vem a falar de si mesmo, falar das campanhas que ele poderá fazer, dos seus planos, dos seus projetos, a fim de conquistar o cargo pré-estabelecido. Mas a seguir, veremos também o objetivo da propaganda. Qual seria o principal objetivo dela? O principal objetivo da propaganda, segundo escreveu Cardoso, é persuadir o máximo de pessoas possíveis para que elas possam adquirir ou uma nova concepção ideológica ou a aquisição do produto que se está sendo exposto naquele momento. Então, a propaganda em si tem esse desejo em apresentar uma quantidade de informações e manipular o ouvinte, o leitor, em sua decisão final para que ele possa fazer o que já foi mencionado, seja na compra, seja na aquisição de uma nova ideologia. Aqui iremos sintetizar minimamente a respeito de uma das ferramentas que é muito utilizada no decorrer da propaganda. Ela utiliza por base a comunicação verbal e a não verbal. Comunicação verbal, na verdade, tem por característica principal ser a propaganda de fala, onde eu estou falando neste momento e você está me ouvindo, e escrita. Por meio também da comunicação não verbal, uma propaganda pode convencer uma pessoa. Vamos para o seguinte exemplo. Tem-se uma propaganda X, de uma marca, por exemplo, de cerveja. E aí, a cerveja tal, a cerveja que te trará a maior felicidade. Essa é a parte da comunicação verbal, a parte escrita. A parte não verbal seria aquilo que não é falado, porém aquilo que pode fechar o ciclo para convencer o ouvinte. Ou seja, sempre por trás desse tipo de propaganda está num local assim, litoral, numa praia, pessoas felizes, sorrindo, tomando aquela bebida, sempre demonstrando essa felicidade, coisa que não é dita, porém é vista. Então, a propaganda utiliza em si esse tipo de comunicação, a verbal e a não verbal, a fim de convencer o leitor. A comunicação verbal dá o pontapé inicial mostrando a mensagem central em suas premissas, a fim de que a não verbal possa convencer, fechando esse ciclo. Bom, e por que eu falo leitor e ouvinte? São sinônimos e iremos entender agora neste momento. Segundo escreveu Martins,
há 3 tipos principais de leitura. As leituras do tipo sensorial, racional e emocional. A leitura sensorial é um tipo de leitura que utiliza os 5 sentidos humanos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Na leitura sensorial, vamos um exemplo. Uma criança que está dentro de casa, olha para fora e olha para os céus e vê as nuvens entenebrecidas e diz: mamãe, eu acho que vai chover. Digamos que essa criança não saiba ler. Se colocar um texto escrito à frente dela, ela simplesmente não vai conseguir decifrar o que está ali, aquelas informações. Mas nesse momento ela fez um tipo de leitura através de um sentido, a visão. Dentro desse sentido pode ser feito diversos outros tipos de leitura pelos demais sentidos. Já a leitura racional é um tipo de leitura objetiva, que de acordo com o que se tem em um determinado texto, você pode ver aquele tipo de leitura e dizer: o texto diz isso e pronto. Essa é a leitura bem objetiva, onde ela vem relatar tudo que está escrito no texto. Ela é um tipo de leitura que leva o homem, a quem lê, à reflexão. Perguntas por exemplo, para onde vou, de onde somos, de onde viemos, para onde vamos, são de caráter reflexivo. E a leitura emocional é o tipo de leitura mais utilizada em uma propaganda. É uma leitura subjetiva, onde a razão se ausenta do leitor e a emoção toma conta dele. Nesse tipo de leitura, a propaganda costuma utilizar-se predominantemente pela seguinte questão: é muito mais fácil se convencer alguém através do emocional, onde a razão foge da pessoa, do que convencer pelo racional. Pode passar. Mas a seguir, segundo os estudos de Marcuse, temos aqui 2 subdivisões, as quais são os tipos textuais e os gêneros textuais. Nos tipos textuais, segundo escreveu Marcuse, é uma sequência definida pela natureza linguística de sua composição, onde os principais são narração, descrição, dissertação argumentativa, dissertação expositiva e injunção. E os gêneros textuais, no caso, são encontrados no nosso cotidiano e apresentam características sociocomunicativas: carta pessoal, diário, agenda, e-mail, um Facebook, ou, como é o centro do nosso trabalho, uma propaganda em si. Mas antes de analisarmos as propagandas, iremos entender um pouquinho sobre o que escreveu Orlandi, para sabermos como é o modo correto de se analisar um discurso. Análise do discurso, como o seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso, e a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim: palavra em movimento, prática de linguagem. Com o estudo do discurso, observa-se o homem falando. No momento em que se irá analisar algo, tem que se levar também o contexto histórico, no momento em que o texto foi produzido, o contexto social, qual é a cultura daquela sociedade, o que se diz explicitamente na primeira leitura que se faz do texto e também o que se diz implicitamente, que é uma leitura que se tem que se fazer um pouco mais detalhada sobre o que o autor quis dizer. Ou muitas vezes não quis dizer e terminou por dizer aquilo. Nesta hora, eu irei passar a palavra à minha colega, Marlene, onde estará dando prosseguimento ao trabalho. Primeiramente, boa tarde a todos. Seguiremos agora com a análise da primeira propaganda, Mulheres Evoluídas da Bombril. Como podemos ver nesta propaganda, temos a inscrição ali ao lado da Marisa Hort, que é a passista da Escola Vai Vai. Segundo a Escola Vai Vai e a Bombril, essa é uma homenagem às mulheres do Brasil. Mulheres evoluídas são assim: brilham no trabalho, brilham em casa e ainda sobra tempo para brilhar na avenida. Durante a nossa análise, podemos constatar um discurso machista nesta propaganda. A mulher é adornada de produtos domésticos, de produtos de limpeza. Na inscrição, mulheres evoluídas são assim: brilham no trabalho, brilham em casa e ainda sobra tempo para brilhar na avenida. A mulher, ela é colocada de maneira que ela tem que brilhar em tudo, já que ela quer uma posição social mais elevada, que ela quer ser dona do seu próprio nariz, por assim dizer.
ela tem que dar conta do trabalho, ela tem que dar conta da casa, e se sobrar tempo para ela se divertir, bem. Se não sobrar, o que ela tem que fazer é se dar bem, nos trabalhos domésticos e no trabalho. Se perguntasse a Freud o que as mulheres querem ser, ele diria que as mulheres querem ser donas de casa, elas querem ser mães. Mais à frente, Tim Binger coloca em seus textos que Kant falava que todas as pessoas envolvidas em produção de conhecimento deveriam ter barba. Então, elas deveriam ser do sexo masculino. Freud ainda coloca que as mulheres têm o desejo de ser homens, não por possuírem a característica fisicamente masculina, mas sim por poder chegar ao status social que o homem alcança. Porque elas seriam incapazes de fazer isso, já que elas não são dotadas de inteligência. Ou não utilizam. A segunda propaganda que nós iremos analisar é Mulheres que Brilham da Bombril. Essa é uma propaganda de um concurso de música do programa Raul Gil, Mulheres que Brilham. Se formos analisar essa propaganda de antes e depois, podemos ver lá no programa que agora a mulher tem cabelos mais lisos que esses que estão aqui. Nesta propaganda nós encontramos o discurso preconceituoso. O que acontece? A Bombril, primeiramente ela ficou conhecida pela sua produção de lã de aço, que era a produção daquela lã de aço esponja para lavar vasilha. O que acontece? Colocando uma modelo, intencionalmente ou não, colocando uma modelo com esse tipo de cabelo, leva quem olha essa propaganda fazer uma junção entre um apelido racista, que seria negra cabelo de bombril, negra cabelo duro, palha de aço, vários apelidos racistas nesta propaganda. Eles podem ter ou não tido a intenção de fazer isso, mas analisando mais a fundo é o que acontece nessa propaganda. Como Godoy coloca, existem preconceitos que são além dos físicos, que doem muito mais do que os físicos, são os preconceitos psicológicos, que é você mexer com a raiz do ser humano. É uma coisa que ela não pode mudar. É uma coisa dela, é uma característica física dela, que é importante para ela. E a propaganda, que também nós achamos interessante analisar, foi a da Dove Baseball Care. Primeiro preconceito que ele coloca aí. Podemos ver que a Dove promete fazer essa mulher evoluir em 3 semanas. Para isso, eles colocaram 3 modelos. Primeira modelo é negra, cheinha e de cabelos bem cacheados. Segunda modelo é uma mulher de cabelos mais lisos, de corpo mais delineado e mais claro. A terceira modelo já é loira, do corpo bem torneado e da pele bem branquinha. O que acontece? A Dove aí, ela, intencionalmente ou não, ela fez com uma cadeia evolutiva, como se eles pudessem clarear a mulher em 3 semanas. Como se eles pudessem clarear a mulher em 3 semanas. Vemos lá atrás, no quadro, o preconceito com a pele, porque coloca como se a mulher negra tivesse a pele desidratada, ressecada, totalmente desprestigiada em relação ao segundo quadro, que é a pele da mulher branca, que podemos ver que já é bem hidratada, bem condicionada, muito mais bonita, muito mais apresentada do que a pele da mulher negra. Em segundo plano, vemos o preconceito do estereótipo. O estereótipo de beleza que a mídia nos impõe. O que acontece? Quer dizer que a mulher, para ser perfeita, ela tem que ser loira, ela tem que ser clara e ela tem que ter o corpo perfeito. Porque senão não teriam inventado um produto como a Dove, que promete fazer o milagre em 3 semanas, transformar uma mulher gordinha, negra, dos cabelos cacheados, em uma mulher branca, loira e esbelta. Pode passar.
De acordo com o que foi exposto neste artigo, buscou-se, através do gênero textual propaganda, trabalhar a análise do discurso, entendendo que deve se estimular o lado analítico e crítico dos seres humanos com o que se tem convivência. Neste momento, nós nos colocamos à disposição da banca. A gente fala sem microfone. Eu não preciso de microfone. Resolvido. Eu vou passar para o professor Bruno para fazer as suas considerações. Pode ser a professora Robertônia? As damas primeiro? Os convidados primeiro. Você é convidado. Então ela ganhou. Então, gente, boa tarde, viu? Primeiro eu quero agradecer à professora Deise pelo convite e oportunidade e agradecer aos meninos e a turma inteira, né? Uma pena a turma inteira não estar aqui, porque aí eu falaria uma vez só, né? Mas assim, agradecer a turma inteira por ter lembrado de mim, porque nós trabalhamos juntos há 3 anos atrás. Então, assim, bastante tempo, então vocês poderiam ter chamado outra pessoa, né? Mas aí tiveram a consideração de lembrar, e eu nunca diria não à UERJ, nunca diria não. Então, assim, me chamar que eu venho mesmo, com muito prazer e muita alegria. Então, assim, e por falar em alegria, me alegra muito o fato de, como eu acompanho, a gente teve contato no primeiro ano, a gente entrou, aquela coisa nova e tal, me agrada muito ver essa evolução de vocês, que é absurda. Né? Então, assim, trabalhos corretos, né? Trabalhos bem escritos, assim. E eu vim emocionado. Eu entrei no ônibus emocionado, de raiva por conta da Transbrasiliana. E depois pela evolução de vocês, que é realmente espantosa. Eu não vou falar, evidentemente, onde, mas eu já estive em bancas de TCC, onde o trabalho teve que, infelizmente, ser reprovado, porque depois de 4 anos de uma graduação em letras, espera-se minimamente que a pessoa saiba escrever com coerência e coesão. Espera-se, né? E aí dá um trabalho da gente julgar, um trabalho que a gente lê, não entende, pergunta para o menino não sabe responder. Fica difícil, né? Então, assim, parabéns pela evolução, que foi realmente espantosa. Uma evolução tremenda. Eu tenho algumas coisas a dizer que devem ser vistas como contribuição. Tá? Então, assim, qual é o papel da banca? O papel da banca é contribuir com o trabalho, porque são olhares diferentes. Então, não quer dizer que eu faria este trabalho, mas o meu papel enquanto banca é entender o ponto de vista de vocês e, através do ponto de vista de vocês, eu contribuir. Então, tudo que eu vier a dizer tem que ser encarado como contribuição. Então, primeiro os slides, porque eu acho que os slides fazem parte da apresentação. Eu acho que os slides estão bem feitos, são slides claros, dá para entender, estão legíveis. Então, parabéns pelos slides. Parabéns pelo trabalho escrito, porque eu acho que a escrita está uma escrita correta. Embora eu tenha apontado no texto algumas coisas, depois vocês vão ver aqui a minha versão e vocês vão dar uma olhada, mas eu acho que no geral o saldo é positivo, eu acho que é um trabalho correto. Eu acho que tem uma coisa que incomodou, que eu gostaria de dizer aqui, 2 pontos. Eu acho que no resumo de vocês já tem que, seria interessante vocês colocarem logo qual é a teoria que vocês estão usando para analisar o corpus, né? Porque vocês falam a partir de alguma teoria. Então vocês falam a partir da análise de discurso francesa. Então aí, o que acontece? Por que não a semiótica? Por que não a análise de discurso americana? Que todos trabalham de alguma maneira com discurso. Vocês escolheram a análise de discurso francesa por algum motivo. Então eu acho que isso poderia aparecer no resumo, para que o leitor do trabalho já possa visualizar melhor as análises, porque as análises ficaram muito legais. Só que tem pontos ali que me parece ser semiótica francesa. Não é a semiótica de Peirce que vocês viram, é a semiótica francesa, às vezes me parece.
Mas não é a de francesa, porque eles têm muito semelhante mesmo. Então, acho que vocês poderiam falar, olha, nós estamos falando a partir daqui, da análise do discurso francês. E já no resumo. Porque no trabalho fica claro que é a de francesa. Mas no resumo, acho que vocês poderiam colocar. Eu acho também que vocês trazem a ideia de gênero textual. Vocês trazem a nomenclatura, gênero textual, né? Que é de Marcusque. Ok, beleza. Eu acho que Marcusque ele é da Federal de Pernambuco. E a Federal de Pernambuco, ela é conhecida nacionalmente por trabalhar a noção de gênero textual. Que não está errado, está certo. Mas eu sugiro que vocês trabalhem não com a noção de gênero textual, mas com a noção de gênero discursivo. Porque quando vocês vão analisar a propaganda, vocês não analisam tanto o textual, mas vocês analisam o que está por trás do texto. Então é o discurso que vocês analisam. Então eu acho que a ideia de gênero discursivo casa muito melhor com a proposta de vocês do que de gênero textual. Embora de gênero textual não esteja errada, entendeu? Mas eu penso que de gênero discursivo casaria melhor, né? E deixa eu ver mais alguma coisa que eu poderia falar. E eu acho também, vocês escolheram algumas propagandas, beleza. Mas eu acho que vocês poderiam deixar claro na introdução quais foram os critérios que vocês utilizaram para poder escolher essas propagandas. Porque quando vocês falam de algumas propagandas, são muitas, são incontáveis propagandas, mas por algum motivo vocês escolheram essa. Também na revista Cadernos Discursivos, que é uma revista semestral da Universidade Federal de Goiás. Eu tenho um texto lá, um texto de 2012, que é um texto onde eu falo justamente do poder de persuasão das propagandas na análise de discurso de linha francesa, embora não seja exatamente a minha área, que foi um texto que partiu a partir do trabalho desenvolvido por Inayan e Marielle, né? Tanto é que o texto não é só meu, é dos três, né? Então, de repente, ajudaria vocês a pensarem. Mas tudo isso que eu estou falando, como eu disse, é por questão de contribuição. Questões de texto, problemas de texto, eu acho que vocês tiveram o mínimo, eu acho que está uma escrita muito correta. Eu acho que é uma escrita que se espera realmente de alguém que está terminando um curso de letras. E eu acho que a melhora de vocês foi espantosa. Eu acho muito legal. Então, parabéns. Boa tarde, não. Eu acho que todos me ouvem. Eu quero agradecê-los pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na banca de vocês, apesar de só ter trabalhado uma única disciplina na turma de vocês, mas vocês quiseram que eu estivesse aqui. Muito obrigada. A orientadora também, pela aprovação da escolha dos alunos. Eu achei o assunto de vocês, a temática, muito feliz e necessária para o momento que estamos vivendo. Então, quando nós observamos o título, Discurso Silencioso, porque quando a gente observa discurso, espera-se ouvir o discurso. Mas quando vocês colocam discurso silencioso, como é um discurso silencioso? Eu imagino que alguém que não estude letras, que vai observar esse título que vocês deram, ele para um pouquinho para pensar, mas como? Se é um discurso, é silencioso? Sim, é silencioso. E aí vocês conseguem mostrar para o leitor o porquê desse discurso silencioso e a influência que esse discurso silencioso tem, que às vezes é muito maior do que o discurso oralizado, que a gente vê aberto. E então o assunto é essencial. A gente observa que essa questão da propaganda está presente inclusive nas avaliações que o governo organiza. No Enem, se eu não me engano, do ano passado, eles falaram a respeito da propaganda direcionada ao público infantil. Então, o aluno que fosse fazer o Enem no ano passado, ele tinha que fazer uma dissertação argumentativa relacionando justamente a influência, a persuasão das propagandas direcionadas ao público infantil. E lá, eles já mencionavam as leis que tentam organizar, que tentam controlar um pouco mais essa questão da propaganda. E aí, quando a gente começa a verificar o texto de vocês, a gente percebe que realmente vocês cresceram, vocês conseguem
fazer como um aluno de letras tem que fazer, se expressar por meio da escrita, parabéns, porque nós sabemos que escrever não é fácil, não é uma tarefa simples, exige atenção, exige dedicação, e o texto mostra que vocês tiveram atenção, tiveram dedicação, e assim como qualquer outro texto, tem uma coisinha aqui e outra ali que a gente pode melhorar, mas isso independente de ser na universidade, na pós-graduação, todos os textos escritos precisam sim, mas o texto, de modo geral, o texto está redondo. E quando vocês mostraram as propagandas no texto, eu fui analisando, há realmente muitas coisas que a gente realmente não consegue perceber se a gente não olhar o por trás das coisas. Então, quando vocês abordam aí a questão do implícito, né, que está ali um pouco escondido, mas que convence quem está vendo inconscientemente, que é isso que acontece. Eu chego, por exemplo, a me lembrar de alguns teóricos que eu tive que estudar ainda na minha época de faculdade, em 1900 e não vem ao caso. Então, eu me lembro de Althusser, quando ele trata a respeito dos aparelhos ideológicos do Estado, e dentre os aparelhos ideológicos do Estado, ele menciona a escola, que é um aparelho ideológico que é o que mais influencia, sobretudo, o público jovem, né? Ele menciona lá no texto. E hoje, se o texto fosse reescrito, eu sei que acrescentaria todos que estariam ali na escola, porque hoje nós não temos só um público jovem na escola. Nós temos os adultos, nós temos os mais velhos ali também na escola. E a escola é o lugar, é o aparelho que mais influencia. E esse aparelho, infelizmente, às vezes está a favor dos implícitos que manipulam. E aí, eu não sei se seria o caso, mas quando eu olhei no texto, eu tentei procurar, por exemplo, uma possível solução. Eu sei que quando nós vamos fazer uma pesquisa, um trabalho de conclusão de curso, nós não temos obrigatoriamente que dar uma solução. A gente tem, por exemplo, que verificar um problema, estudar o porquê do problema, mas nem sempre as soluções vêm. Vocês apontaram de maneira sucinta no texto de vocês, né? Que seria estimular o lado crítico. Vocês puseram no texto de vocês e ali nas considerações finais, vocês novamente repetiram a questão do estímulo ao lado crítico. Então, o que poderia ser feito para que nós pudéssemos, por exemplo, alertar as pessoas de que eu não preciso daquele jeans novo que está passando na televisão, se o que eu ainda tenho está em perfeito estado? O que eu posso fazer, por exemplo, com os meus alunos, porque nós estamos em um curso de licenciatura e tudo que nós fazemos é relacionado à nossa prática docente, à nossa prática pedagógica. O que nós poderíamos, por exemplo, fazer para que os nossos alunos consigam abrir os olhos e perceberem que aquela menina que está ali na escola com o cabelo afro, ela não é obrigada, por exemplo, a passar horas a fio queimando seu cabelo para que ele pareça um pouquinho mais baixo, para que ele pareça um pouquinho mais liso, para que ele se pareça com, por exemplo, o cabelo de uma outra mulher que pertence a uma outra raça, uma outra cor que não a dela. Como é que eu posso fazer, por exemplo, para que o meu aluno lá do ensino fundamental consiga olhar para ela e consiga perceber que ela também é bela? Que ela consiga perceber que a beleza de um ser humano tem na parte física, mas ela não se limita, por exemplo, à cor. Ela não se limita, por exemplo, ao vestimento, ela não se limita, por exemplo, ao cabelo, à unha, à forma superficial. Mas ela é sobretudo o que vem de dentro. Então, foi o que eu senti falta. Se fosse, por exemplo, se eu pudesse, por exemplo, chegar em vocês e dizer, olha, faltou isso, eu diria, olha, aponta algumas soluções, o que os autores dizem que poderia ser feito. Porque a gente teoriza e às vezes aponta os problemas, mas apontar os problemas a gente até consegue, mas e uma possível solução? Porque não há uma só solução, mas existem soluções possíveis. Mas assim, o primeiro passo vocês deram, é um passo importantíssimo. Quem está aqui na plateia, nós poderíamos estar em uma plateia em um número muito maior, já conseguiu perceber o que vem por trás de cada coisa. Já conseguiu perceber que cada um de nós se torne uma sementinha e que isso venha se espalhar, para que um dia, quem sabe, a gente consiga visualizar uma sociedade que não olhe para uma propaganda